diretora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Norte 1. Eu gostaria de cumprimentar a todos e espero que estejam todos bem. Neste momento de Covid-19 e de distanciamento social, venho aqui, através deste vídeo, compartilhar com vocês o trabalho realizado pelo Núcleo Pedagógico. Pautas que serão desenvolvidas em ATPCS durante esta semana, que terão os seguintes temas: tecnologia, orientação de estudo e gestão de tempo. Nós do Núcleo Pedagógico desejamos que vocês realizem excelentes estudos e excelentes reflexões. Gostaria também de, antes de encerrar, compartilhar com vocês um pequeno trecho de um poema de Graciliano Ramos, do qual eu gosto muito. Comovo-me em excesso por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Graciliano Ramos. Por que compartilho com vocês esse pequeno trecho? Por conta do momento que vivemos. Momento difícil, mas que não devemos desistir. Muito pelo contrário. Permanecermos firmes e acreditando em dias melhores. Com muita esperança. Fiquem bem, se cuidem e não esqueçam que o Núcleo Pedagógico estará sempre em parceria com vocês. Contem sempre conosco. Olá, eu sou a Débora Marques, PCNP dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Norte 1. Juntamente com os meus colegas de trabalho, Vânia Valente e Rodrigo Alves, vamos conversar sobre alguns assuntos relevantes ao que diz respeito ao nosso trabalho como coordenador e ao nosso trabalho como professor durante essa pandemia que estamos vivendo, durante essa época de teletrabalho que estamos vivenciando, porque sabemos que vocês, coordenadores, que nós, que os diretores, que os professores, que os alunos, estamos todos com a nossa rotina diferenciada, estamos todos com a nossa rotina alterada e para isso precisamos nos adaptar, para isso precisamos nos organizar, porque é tudo muito novo para todo mundo, não é verdade? Então assim, meu foco com vocês, minha conversa com vocês será sobre o trabalho do coordenador. A Vânia vai falar sobre o trabalho do professor, as dificuldades, os êxitos, as dúvidas dos professores. Rodrigo vem com o assunto do CAD formação e exemplos de atividades que os professores podem realizar com os alunos em teletrabalho, à distância. Então, pessoal, para nós iniciarmos o trabalho, a conversa sobre o trabalho do coordenador, surgem algumas perguntas, surgem alguns questionamentos. Sabemos que o coordenador, pela legislação, ele tem 8 horas de trabalho e durante o teletrabalho, o qual nós estamos vivenciando no momento, nós precisamos criar uma rotina de 8 horas, uma rotina a qual nós colocaremos o que nessa rotina? Qual é o trabalho do coordenador? Mudou o trabalho do coordenador? O trabalho do coordenador, ele é baseado em quê? O coordenador, ele auxilia o professor, sabemos disso. Como estamos auxiliando os nossos professores? Como estamos mediando essa aprendizagem? Porque agora é tudo muito novo, né? Quantos desafios, quantas coisas novas, plataformas, YouTube, Classroom, Meet, Duo, quantas coisas estamos aprendendo. Então, de que maneira estamos auxiliando esses professores? De que maneira
esses conhecimentos, essas aulas estão chegando para os nossos alunos. Então nós gostaríamos de saber da parte de vocês, coordenadores, como vocês se organizaram, como está sendo realizado o ATPC. O ATPC é considerado um espaço de formação. O ATPC é um ganho muito especial da nossa classe. E como nós estamos conseguindo atingir esses professores? Nós estamos marcando reuniões pelo WhatsApp, nós estamos usando alguma plataforma, nós estamos fazendo por Skype. Como está sendo realizado esse ATPC? Nós sabemos também que temos o centro de mídia. Como esse professor está se organizando para assistir às aulas do centro de mídia, para assistir os ATPCs do centro de mídia? Sabemos também que temos o EMAI, né? Algumas escolas possuem o grupo colaborativo do EMAI, algumas escolas possuem o grupo que trabalha na matemática dos anos iniciais. Como está sendo feito esse trabalho? O que os professores estão nos trazendo? Como está sendo levado até os alunos esses conhecimentos do EMAI? Então, nós precisamos conversar com vocês e precisamos que vocês nos respondam o que está acontecendo. Não é verdade? Assim, nas escolas de vocês, todas as escolas receberam os materiais, todas as escolas fizeram, né, montaram os kits, montaram as suas apostilas. Como foi realizada essa entrega para os alunos? Todos os alunos, todos os pais ou responsáveis foram até a escola para buscar esses materiais? Todos os alunos estão fazendo? Os alunos que não conseguiram ir, os pais que não conseguiram retirar esses materiais, vocês fizeram a busca ativa, vocês estão fazendo? Como que está sendo realizado isso? É isso que nós, equipe dos anos iniciais, precisamos saber. E outra coisa, como a escola se organizou durante todo esse período para que essa aprendizagem chegasse ao aluno de maneira eficaz? Olá pessoal, aqui é a Vânia, PCNP dos anos iniciais da diretoria Norte 1. Estou vindo para conversar com vocês como que está sendo feito o trabalho de vocês, no acompanhamento com os alunos, a rotina de vocês de trabalho, o roteiro que vocês fizeram de atividade com nossos alunos, como vocês fizeram tudo isso, qual foi a plataforma que vocês usaram, pelo Facebook, pelo YouTube, chamada de vídeo, grupo de WhatsApp, vídeos gravados, vídeos para as crianças que estão ouvindo junto com seus pais. Como que vocês chegaram até onde vocês estão hoje? E quais foram as dificuldades que vocês tiveram para montar tudo isso? Vocês tinham todos os mecanismos, o celular, o notebook, o tablet, né? Com tudo isso, quais atividades? Se vocês conseguiam mover montar as atividades dentro do Facebook, se vocês estavam conseguindo compartilhar direito, como foi tudo isso? Quais as dificuldades que vocês tiveram com tudo isso? E também os avanços que vocês tiveram até hoje. Quais são as suas vitórias que vocês, antes de tudo isso, não sabiam fazer e hoje vocês sabem? Isso é muito importante. Com isso, a gente fazer um registro de marcar tudo, marcar as dificuldades, os avanços, as dificuldades das crianças, quais habilidades que já foram contempladas, a que não foram contempladas, né? Com esse registro, se vocês estão fazendo portfólios das crianças, com as dificuldades deles, as atividades que eles passam para vocês, se eles estão retornando no WhatsApp de vocês, se vocês estão registrando tudo isso.
Os materiais, como que vocês estão trabalhando todos os materiais? O Ler e Escrever, o EMAI, o Aprender Sempre, os livros didáticos. Como que vocês estão fazendo isso? Como vocês estão trabalhando com tudo isso? Olá, meu nome é Rodrigo, sou PCNP dos anos iniciais e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o CAD de formação. Apesar de estarmos em teletrabalho, é importante que o registro seja feito da mesma forma como quando registrávamos o trabalho presencial. Para isso, basta que o coordenador entre com login e senha no site da Secretaria Digital, acesse o menu EFAP, CAD Formação, Cadastro de Ação Formativa. No menu superior, Ação de Formação. Então selecione Nova Ação. Agora iremos abordar alguns exemplos de prática pedagógica. Uma prática pedagógica comum que a gente pode trabalhar à distância é a leitura de história ou a contação de história feita tanto pelo professor quanto pelo aluno. É lógico que não podemos esquecer que dá para trabalhar com música, fazer podcast. Também é muito interessante trabalhar com seminários, documentários, telejornais e também não podemos esquecer de gêneros que estão presentes no cotidiano dessa nossa geração, como memes, gifs, posts. Além de tudo, não podemos deixar de falar também dos jogos e propor temas que são desafiantes para as nossas crianças. Isso torna o trabalho muito mais enriquecedor. É muito importante que o coordenador esteja atento às pautas sugeridas pela EFAP, pois elas deverão nortear a temática e a problematização dentro do seu ATPC. Desça a barra de rolagem até o botão AVA EFAP SEDUC. Então, selecione Pautas e Percursos Formativos em Rede. Nesse momento, desça a barra de rolagem e selecione qual a pauta será utilizada em seu ATPC. Agora, nós iremos propor algumas atividades que o ajudarão a refletir sobre esse trabalho. Nessa primeira atividade, a gente tem a seguinte reflexão. Como a sua escola tem se organizado para acompanhar as iniciativas em curso no Centro de Mídias e manter a presença na relação com seus estudantes nesse período? Agora iremos para a atividade 2. Quais atividades foram desenvolvidas pela equipe docente, além dos videoaulas exibidas no Centro de Mídias? Na atividade 3, teremos a seguinte reflexão. Quais são os canais de mídias utilizados na prática pedagógica? Dê exemplos de como foram utilizados. Agora, a atividade 4, iremos propor o seguinte. Quais foram as principais dificuldades de acompanhamento nesse período? Relate também qual o principal êxito durante a prática do teletrabalho. Com isso, encerramos essa parte voltada aos anos iniciais. Até mais. As operações mentais que favorecem a apropriação ativa do conhecimento dependem de uma intervenção do professor, intencional e planejada. Ou seja, o caminho para a construção autônoma do conhecimento precisa ser estruturado e guiado pelo professor. Essa citação do autor americano Doug Lemov vem de encontro ao momento que nós, da Rede Estadual Paulista de Educação, estamos vivenciando o ensino à distância. E sendo assim, o professor precisa estudar, planejar, para melhor mediar e orientar seus alunos. Olá, eu sou a Poliana, PCNP de Arte da Diretoria de Ensino Norte 1. E eu sou o Luciano, PCNP de Língua Portuguesa. Na vídeo de hoje, abordaremos o tema Roteiro de Estudo para as Atividades à Distância, pautado nos documentos orientadores
disponibilizados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Roteiro de estudo. O que é? Segundo o documento orientador, é o passo a passo que o estudante tem que seguir para aprender sobre um tema. Será que fazíamos roteiros de estudo para os nossos planos de aula e sequências didáticas detalhadamente? Pois, pela definição apresentada, o passo a passo significa a descrição minuciosa de cada atividade dos roteiros, para facilitar o processo de estudo autônomo do aluno. Dentro das várias possibilidades de atividades à distância proposta aos alunos indicadas no documento orientador, percebemos que as mesmas eram práticas pedagógicas desenvolvidas regularmente nas escolas. Logo, os educandos já estavam habituados em seu cotidiano escolar a obedecer comandas e seguir orientações de seus professores. Esse documento orientador foi elaborado com o propósito de otimizar a produção de um roteiro de estudo. Tem como finalidade a continuação do processo de ensino e aprendizado, por conta desse momento de isolamento social gerado pela pandemia. Também notamos que muitos professores foram muito além das proposições de atividades desse documento, ofertando aos alunos outros modelos. Para a realização das atividades não presenciais, o documento orientador citou que as equipes gestoras e professores fizessem um levantamento entre os seus alunos de quais recursos efetivamente dispunham, como, por exemplo, televisão, celular, computador e internet. A gestão com a busca ativa e parceria do Grêmio Estudantil e os professores por meio dos seus grupos de WhatsApp. Ao final, terão a noção de como se organizar e planejar os roteiros de estudo, e assim alcançarem o maior número de alunos possível nesse isolamento social e a realização das atividades à distância. Os professores, diante desse levantamento, terão a noção quais alunos terão os roteiros de estudo disponibilizados por meio dos recursos, como aplicativos, pelo Centro de Mídias, Teams, Classroom, entre outros. E quais alunos terão os roteiros impressos e embasados nos materiais físicos disponibilizados pela escola, como o caderno do aluno, livros didáticos, atividades impressas, material do Aprender Sempre e outros. Isso não quer dizer que alunos que tenham recursos não possam utilizar dos materiais físicos. Tudo dependerá dos roteiros de estudos elaborados pelo professor, das atividades propostas e dos materiais físicos disponíveis na escola. Quando pensamos em um roteiro de estudos, devemos, em primeiro lugar, criar uma rotina diária e semanal, de forma organizada, visando atender a carga horária de trabalho do professor. No desenvolvimento dessa rotina, o professor deve dividir seu tempo em momentos de planejamento, orientação, acompanhamento e devolutivas aos alunos, onde o objetivo seja compreendido com clareza. Tanto os alunos que receberam os roteiros por meio dos recursos tecnológicos ou roteiros impressos deverão ter orientação e acompanhamento de modo distinto, um por via controle de mídias ou aplicativos que a escola ou o professor já esteja utilizando, e o outro seguindo as orientações disponibilizadas nos materiais físicos, entregue de acordo com o cronograma de cada escola. Diante do que foi apresentado, elaboramos 5 questões para vocês, professores, juntamente com seus pares e com a mediação do seu professor coordenador, possam fazer um feedback
dos roteiros de estudos que elaboraram e das orientações e acompanhamentos já realizados. Assim, finalizamos essa orientação e esperamos ter colaborado para esse momento de formação, que também é à distância. Um abraço do Luciano. Um abraço da Poliana e até a próxima. Olá, meu nome é Sandra Donato, sou PCNP na Diretoria de Ensino Norte 1 e hoje nós vamos aprender juntos a organizar uma rotina de trabalho. Nesses tempos de quarentena, nós professores precisamos aprender a reinventar nossa profissão. Assim, poderíamos dizer que são tempos de mudança, de desaprender para reaprender e buscar soluções melhores. Essa busca se aplica à nossa vida pessoal e profissional, e para isso a necessidade de traçarmos uma rotina de trabalho. Segundo Selene Colette, em primeiro lugar, vamos pensar na organização do nosso espaço. É importante termos um lugar arejado, gostoso e organizado com todos os livros, cadernos, computador, caneta que usamos para o preparo das nossas aulas, sempre à mão. De nada adianta se a sua consciência disser que é hora de trabalhar, mas o ambiente em que você está disser outra coisa. Portanto, se policie com o que está ao seu redor e se preocupe ao máximo em evitar distrações. Em segundo lugar, a otimização do tempo é muito importante. Na verdade, precisamos reorganizar a nossa rotina de forma a ter um horário para planejar as propostas a serem enviadas, as aulas online, os planos de aulas semanais ou mesmo estudarmos. Será preciso planejar e pensar nessas situações, organizando-se conforme a sua especificidade. E por último, temos que ter um tempo para nós. Nas horas vagas, faça exercícios físicos, leia um livro, ouça uma música, dance, enfim, faça aquilo que gosta. Afinal, é fundamental cuidar-se para poder cuidar do outro. Rotina de trabalho. Esta tem que ser bem definida, que engloba a definição de horário para todas as atividades do dia, inclusive os acessos ao centro de mídias, atendimento aos estudantes, participação nas ATPCEs, pois saber que um determinado momento está reservado exclusivamente para o trabalho impulsiona sua produtividade e te desliga momentaneamente do resto. Nessa correria do dia a dia, com milhões de coisas para fazer em tão pouco tempo, se existe uma coisa, ou melhor, duas coisas que vão te ajudar a dar conta de tudo e chegar ao final do dia com as tarefas cumpridas, é a organização e o planejamento. Para ter um bom planejamento de suas atividades, você precisa ter claro quais são suas metas e os seus objetivos. Metas curtas e objetivos claros ajudam a determinar se o trabalho está sendo produtivo e bem feito, ou se precisa de alguma mudança ou ajustes. No mais, controle bem as atividades que precisam ser realizadas em seu home office, participação em ATPC, elaboração do seu plano de aula,
envio das atividades aos alunos. Essa organização pode se dar de diferentes formas, através de um checklist ou até mesmo usando uma simples agenda. É essencial manter uma comunicação clara com a equipe gestora e os demais profissionais de sua unidade escolar. Para isso, é necessário estabelecer alguns métodos ou regras para que tudo e todos se mantenham de forma saudável. Converse com seus colegas, troquem experiências entre si, lembrando sempre que em uma rotina de trabalho está presente também uma rotina de estudo. Olá, eu sou a Raquel e nós vamos falar sobre a tecnologia na educação. Olá, meu nome é Priscila, eu sou PCNP de Tecnologia e hoje a gente vai falar um pouquinho de como a tecnologia vem nos ajudar a estruturar o trabalho e os estudos em casa. Nós estamos vivendo uma época de mudança, onde com o avanço da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, milhares de pessoas viram suas vidas serem transformadas e tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E é nesse cenário de transformação que a tecnologia se torna protagonista fundamental para esse processo de mudanças na forma de ensinar e aprender. Professores, família e alunos tiveram também que se adaptar a essa nova realidade da educação à distância mediada pela tecnologia. E é sobre essas mudanças e o uso dessas novas ferramentas tecnológicas que nós vamos conversar. Nós estamos vivenciando a escola e a educação do futuro. Professores estão precisando se reinventar na forma de ensinar e aprender, tendo como base e apoio a tecnologia. E nesse cenário, a nossa referência, no entanto, não deve ser a quantidade de conteúdos, e sim quais são as competências, quais são as habilidades e quais as atitudes os nossos alunos irão desenvolver. O Inova Educação trouxe a tecnologia como um componente curricular. No último ano, muito se discutiu sobre como a tecnologia poderia ser trabalhada na escola, que é um lugar que tem tão poucos recursos tecnológicos. Neste momento, o cenário se inverteu. O único recurso que a gente tem agora é a tecnologia. A gente está distante fisicamente da escola, que é o nosso lugar rotineiro de trabalho, distante fisicamente dos nossos alunos e nós só temos a tecnologia como mediadora do nosso trabalho e dos estudos em casa. Nesse momento, a tecnologia é uma ferramenta importantíssima para todas as áreas do conhecimento, para todas as disciplinas. Ainda que ela seja uma ferramenta, a gente pode dizer também que neste momento ela se torna um objeto de estudo, uma vez que, para que se use adequadamente, os professores precisam refletir consigo mesmo e refletir com os alunos como é que essa ferramenta pode ser usada da melhor forma possível. A gente pode dizer que as habilidades em tecnologia já estão sendo desenvolvidas e elas podem ser exploradas pelos mais diversos componentes. Nesse sentido, então, tanto estudantes quanto os professores deixam de ser só consumidores de tecnologia, passam a ser produtores de tecnologia e protagonistas do seu uso. Nesse momento de interação e trabalho em casa mediado pela tecnologia, que foi falado anteriormente, é importante também o professor, nos momentos de interação que ele tem com seus alunos, que ele aborde dois assuntos que são de extrema importância, que é a cidadania digital, que é o uso responsável da tecnologia pelas pessoas, e a ética, que é o direito e o dever de todos usá-la corretamente. E na questão da ética pode ser até abordado como exemplo, e aí fazer um trabalho de conscientização dos nossos alunos quanto à interação deles durante os chats nas aulas que são ministradas no centro de mídias, onde muitos alunos entram ali com a intenção de estudar e outros, no entanto, só de bagunçar, tirando o outro direito de aprender e de interagir com a professora que está ministrando as aulas,
tirar suas dúvidas, pois o chat fica sobrecarregado com brincadeiras e aquele aluno que tem uma dúvida, que tem realmente interesse de participar, acaba sendo prejudicado. E, além disso, também é importante falar sobre a questão do uso das redes sociais, dessas ferramentas tecnológicas para a proliferação, expansão e divulgação de textos ou artigos racistas, preconceituosos e de violação à privacidade. Tudo isso nós vamos estar trabalhando a questão da cidadania e da ética, que nossos alunos estão em formação e eles são os nativos digitais. No entanto, nessa questão, eles não têm conhecimento do quanto é grave essa postura e quanto é necessário que nós, enquanto educadores e formadores, possamos orientá-los nesse sentido. Diante dessa nova realidade vivida pela educação, surge um novo desafio para escolas e educadores, o de não apenas promover o uso e a incorporação dessas ferramentas tecnológicas, mas propiciar ao aluno o uso responsável dessas ferramentas para que a aprendizagem seja significativa. Poucos estudantes têm o hábito de utilizar a tecnologia a favor dos estudos, mas se examinarmos bem, também os professores não têm o hábito de utilizar essa ferramenta a favor do seu trabalho. Na maioria das vezes, utilizamos apenas para enviarmos e-mail, navegarmos nas redes sociais ou fazer pesquisas do Google, deixando de utilizar a sua totalidade, a sua potencialidade a favor do nosso trabalho. Mas com o avanço do coronavírus e o isolamento social, vemos a necessidade de reinventar o uso dessa ferramenta agora a favor do nosso trabalho. E é nesse momento que é importantíssimo discutir qual o papel frente à postura correta na utilização dessas ferramentas e desses ambientes tecnológicos. É necessário aprimorarmos habilidades e competências ligadas à navegação e à segurança da informação na web, tais como o acesso a navegadores privados, ao uso de senhas, a sites privados e a segurança da informação e a privacidade. Será que as informações que estão pedindo para mim nesse site, nesse aplicativo, não é para pessoas mal intencionadas? Será que esse aplicativo não é com código malicioso que vai roubar minhas informações? E outro ponto é a veracidade da informação. Eu recebi uma informação, antes de eu compartilhar, eu faço o cruzamento daquela informação com a fonte original, para que assim eu não espalhe boatos e fake news. Isso é uma questão de ética e cidadania digital que deve ser trabalhado em nossos alunos. Nesse momento de trabalho e estudos em casa, a tecnologia vem para mediar, em primeiro lugar, o tempo de aula. Os professores precisam ter muito cuidado com o tempo de interação com os alunos, com a disponibilidade das atividades, com o quanto tempo os alunos vão levar para fazer essas atividades, para que a aula não se torne extremamente cansativa ou insustentável. A tecnologia também vai mediar o conteúdo. Para além do Centro de Mídia São Paulo, que é o aplicativo oficial de trabalho neste momento, a escola, junto com seus professores, pode traçar estratégias diferentes e dentro dessas estratégias, ou de acordo com essas estratégias, escolher outras ferramentas tecnológicas, vídeos, textos online que podem subsidiar o desenvolvimento dos conteúdos. A interação com os estudantes também vai ser mediada pela tecnologia. Então, a gente tem um monte de ferramentas que podem nos ajudar com videoconferências, chats, fórum. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, que vão nos ajudar a essa comunicação com os estudantes. E essa comunicação, ela é imprescindível para o desenvolvimento das habilidades propostas. A avaliação também vai ser mediada pela tecnologia. É importante que a equipe escolar discuta com seus professores que estratégias e que ferramentas vão usar para a avaliação dos estudantes. E por último, a metodologia, que também vai ser mediada pela tecnologia. A equipe escolar precisa se atentar ao como
o trabalho mediado pelas tecnologias está ocorrendo neste momento. Como a tecnologia pode nos ajudar a estruturar o trabalho e o estudo em casa? As ferramentas e os ambientes digitais precisam ser propulsores do processo de ensino-aprendizagem. Neste momento, eles são os nossos aliados, os nossos principais aliados. Os professores têm a função de mediar o conhecimento. Então, neste momento, a função principal é orientar os estudos em casa pelos alunos. Os roteiros de estudo precisam ser adaptados e planejados de acordo com a realidade de cada escola e de cada grupo que esse professor atende. É muito importante que o professor tenha cuidado ao planejar e adaptar os roteiros de estudo. Eles devem levar em conta as particularidades e peculiaridades de cada grupo de aluno que o professor atende. Para isso, o professor precisa elaborar roteiros que misturem, que articulem tanto os materiais digitais quanto os materiais físicos. Então, os materiais digitais, a gente tem vídeos, textos online, sites, formulários, redes sociais, mídias sociais e assim por diante. Tudo isso, todo esse material precisa ser articulado com o que o aluno já tem em casa, principalmente o Kit Aprender em Casa, o São Paulo Faz Escola, no caso dos anos finais e do ensino médio, o Ler e Escrever e o EMAI, no caso dos anos iniciais. Todos esses materiais impressos e digitais precisam ser articulados dentro do planejamento do professor. Durante as orientações, o professor deve dar instruções simples e claras. Ele precisa mediar as discussões entre os alunos nos momentos de interação e esclarecer as dúvidas dos estudantes. A entrega das atividades também precisa ser adaptada à realidade dos alunos. Elas podem ser tanto entregues pessoalmente, após esse período de quarentena, quando nós retornarmos à escola, como virtualmente, por e-mail, por formulário, pelo próprio grupo de WhatsApp criado pelo professor ou do Facebook. O mais importante é que a forma de entrega e as datas e prazos fiquem muito claros para todos, para que ninguém seja prejudicado. Existem múltiplos recursos que podem ser utilizados para diversificar as aulas, tais como fórum, chats, GIFs, memes, plataformas de jogos online, músicas, videoaula, vídeo online e uma variedade de outros recursos. Ou mesmo o professor pode produzir e disponibilizar para os seus alunos na internet. Existem também as ferramentas de interação e comunicação. No Centro de Mídias, o Google Classroom oferece a possibilidade de conversar com os alunos ao vivo usando o Google Meet através da câmera do celular e o microfone. E também existem outras ferramentas como o Google Hangouts, o Microsoft Teams, o Facebook, o WhatsApp ou o Zoom e outros tantos que podem ser acessados para que nesse período sejam utilizados para videochamadas e a interação entre professor e aluno. Que cuidados devemos tomar em relação às tecnologias? É preciso discutir com os alunos e com os professores sobre a postura diante de ferramentas de interação, como por exemplo chats, lives, fóruns, videoconferências. É imprescindível que se reflita sobre a função dessas ferramentas e os prejuízos do uso inadequado, com menções ofensivas e palavrões, por exemplo. Até mesmo no Centro de Mídias, que é o nosso canal oficial, é possível observar algumas manifestações inadequadas vindas de usuários, como por exemplo palavras ofensivas. Os professores precisam ficar atentos também a manifestações de bullying e cyberbullying. É necessário que se realize um trabalho preventivo quanto às agressões na internet, estabelecendo assim com os estudantes conversas reflexivas antes que essas manifestações surjam. Outro cuidado importante em relação às ferramentas de interação é que o professor precisa se atentar às conversas paralelas e à forma como elas desviam o assunto proposto pela aula. Para isso, é interessante que o professor realize combinados com os alunos para otimizar o uso das ferramentas.
Além disso, ele pode combinar que todos os alunos fechem os seus microfones enquanto não estão falando e peçam a palavra na hora de contribuir na aula. É preciso também que o professor tome muito cuidado com o uso das redes sociais. Imagens dos alunos e produções deles não devem ser divulgadas. A situação atual não deve ser justificativa para nós esquecermos ou deixarmos de nos atentar ao comportamento ético em relação ao direito da proteção de imagem, especialmente quando a gente fala de menores de idade. Uma outra dica importante é em relação à produção de videoaulas. Em primeiro lugar, é importante que o professor construa um roteiro que faz parte do planejamento da sua aula. E em segundo lugar, é importante que ele reserve um espaço adequado, com boa iluminação, poucos ruídos, para que o vídeo saia com a melhor qualidade possível. O mais importante de tudo é entender que a tecnologia já faz parte do nosso cotidiano. E inseri-la no nosso trabalho é apenas uma característica dos tempos atuais. Muito obrigada e até a próxima!